Boa tarde a todos. Esta será a nossa apresentação de Físico-Química 4 e o nosso tema é espectroscopia Raman. O nosso grupo é composto por mim, Cláudio, Diamond, Priscila e Beatriz. Por volta de 1928, o físico Chandrasekhara Vatnil Raman estudava as propriedades da difração da luz, baseado no estudo de dois físicos muito famosos, Stokes e Rayleigh, o barão de Rayleigh. Raman conciliou o estudo dos dois para estudar a difração da luz elástica e inelástica. Elástica, fruto do trabalho do barão de Rayleigh, e inelástica, fruto do trabalho de Stokes. Uma difração elástica consiste na incidência de uma luz monocromática sobre uma superfície e uma luz difratada, que vai vir a ocorrer, com mesma frequência que a incidente. Isso consiste na mesma energia para ambos os casos. Em contrapartida, uma difração inelástica é caracterizada pela incidência da luz monocromática em uma frequência característica e com a emissão de uma luz possivelmente monocromática também, tratando-se dos casos isolados, em frequências diferentes. De forma que as energias são diferentes. Como lembramos, o espectro eletromagnético relaciona todas as frequências da luz, ou seja, das propagações eletromagnéticas, relacionando-as com seus comprimentos de onda, frequências e número de onda, caso seja de interesse. Raman focou seu estudo na região do infravermelho próximo e visível. Neste intervalo, a energia associada a estas frequências, a estes comprimentos de onda, promove variações vibracionais nas moléculas. Essas variações vibracionais ocorrem em maior população. Não que não ocorram outras variações rotacionais da região dos micro-ondas ou transições eletrônicas da maior parte do visível e energias superiores. Então, podemos dizer que um espectro Raman é uma descrição vibracional das moléculas. Raman, com seu conhecimento dos modos de difração, reuniu 3 equações com as quais conseguiu relacionar todos os modos de difração, o que lhe renderam um Nobel. Esta primeira equação, relacionando o movimento da matéria. Esta, por sua vez, descreveria os modos normais de vibração das moléculas. Esta segunda equação descreveria a radiação eletromagnética incidente sobre a matéria. E essa terceira equação descreve um estado final da matéria em função de uma variação dos modos vibracionais normais. A partir daí, ele conseguiu gerar esta equação, a qual possui este primeiro termo, que relaciona
a difração elástica, ou seja, a luz emitida possui a mesma energia que a luz recebida, tal fruto do trabalho do barão de Rayleigh. Neste segundo caso, ambos os termos descrevem a difração inelástica da luz. A difração em que a energia emitida após a difração é maior do que a incidida, que ele chamou de anti-Stokes, e o caso em que a energia emitida é menor, a energia emitida após a difração é menor que a energia recebida, a qual ele chamou de Stokes. De forma geral, os três casos podem ser descritos aqui. O caso Stokes, que é caracterizado pela emissão de uma radiação com energia menor do que a incidente, ocorre da seguinte maneira. Uma radiação monocromática incide a amostra. Esta, por sua vez, elevada do seu nível vibracional normal até um nível vibracional virtual, o qual persiste durante um momento. Após cessada a radiação, esta molécula volta para um nível vibracional que é superior ao seu nível original. Isto implica na emissão de uma energia, de uma radiação eletromagnética, de energia diferente e, por sua vez, menor que a energia irradiada. No segundo caso, o caso de Rayleigh, ela é elástica. Isto implica que uma dada amostra recebe uma radiação eletromagnética com uma dada frequência. Esta amostra é elevada até um estado de vibração virtual e retorna para o mesmo estado vibracional em que estava antes. Isto implica na emissão de uma radiação eletromagnética de mesma frequência e, consequente, de mesma energia que a incidida. O terceiro caso é o caso anti-Stokes. No caso anti-Stokes, uma amostra recebe a radiação eletromagnética, é elevado a um modo vibracional virtual e, após cessado a matéria, ou amostra, ela volta para um estado vibracional inferior ao original, por causa de uma degradação ou simplesmente por causa das propriedades desta amostra fazem com que a emissão da radiação eletromagnética após cessar seja maior do que a inicial. Esta seria o caso da anti-Stokes, que, como podemos ver na equação anterior, a anti-Stokes está relacionada com uma radiação emitida maior e a anti-Stokes e a Stokes com uma radiação emitida menor. Analisando de forma geral, um espectro Raman terá o seguinte perfil. Teremos o ponto zero, que será a difração Rayleigh, ou seja, a difração elástica, tomada como zero, e dos dois lados, os dois modos, Stokes e anti-Stokes. Observe que está plotado em função do número de onda e não da frequência, ou seja, maior energia, menor energia emitida após a incidência. Observe também que
No caso anti-Stokes, embora tenha uma maior energia, terá um sinal inferior, terá um sinal menor que no caso Stokes. Por que isso acontece? Isso acontece porque populacionalmente o número de moléculas que terão liberado uma energia maior do que a recebida é muito pequeno. O que mais ocorre é que a energia liberada seja menor. Por isso, a maior parte das vezes você observará o espectro de Raman apenas desta parte, até porque ambos os lados são simétricos, apenas com intensidade diferente, claro. De modo geral, um equipamento que cria um espectro Raman, ele se baseia no seguinte: uma fonte, um mecanismo qualquer que gere luz monocromática, ou seja, um laser. Esta luz monocromática irá passar por vários filtros durante o processo, de forma a garantir que esta seja monocromática. Esta, por sua vez, irá incidir na amostra, semelhante ao infravermelho no modo ATR, irá retornar pelo sistema, através dos filtros, até um detector, que irá reconhecer a luz incidente, irá avaliá-la, compará-la com o laser original e gerará o espectro Raman. Temos aqui, por exemplo, o espectro Raman da água. Este é um espectro ideal, gerado por computador. Ele representa os modos vibracionais de apenas uma única molécula de água no vácuo. Observe que teremos 3 pontos, 3 sinais. Este e este. Estes 3 sinais estão relacionados aos modos vibracionais da água. Observe. Temos aqui o nosso espectro ideal, associado a uma única molécula de água no vácuo, apenas com o eixo invertido, e um espectro Raman real, associado a uma amostra de água. Observe que os sinais não são tão bonitos, não são tão bem definidos, como observamos na projeção ideal. Isso acontece por várias razões, mas principalmente pelo amortecimento que as outras moléculas do conjunto geram. Isto faz com que a luz, inicialmente monocromática, ao passar através da amostra, sofra pequenas dispersões energéticas, deixando de ser monocromática à medida que adentra na amostra. Ou seja, os modos vibracionais associados não estarão tão claros. Outra razão são os modos de amortecimento, causados pelo aumento da densidade da amostra, sutilizando e deslocando alguns sinais. Concluindo, a espectroscopia Raman é uma ferramenta de grande importância e de grande utilidade. Ela permite que analisemos diversas amostras, diversos materiais, sem a necessidade de um tratamento prévio, apenas com uma única exigência: que tenha um dipolo induzido possível, ou seja, moléculas diatômicas homonucleares não apresentarão sinal no espectro de Raman, assim como não apresentam no infravermelho. Uma vez caracterizadas, essas amostras podem servir para as mais diversas áreas, desde a área farmacológica, a área alimentícia e mesmo a área de pesquisa e materiais. Por fim, é isso e estamos abertos a questões. Muito obrigado.